Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo do livro, desculpa, da abertura Ruy Lopes, uma das mais famosas de todos os tempos. E muito antiga, com séculos aí. E vamos estudar numa partida ninguém nada menos que o grande campeão mundial. Ele abandonou o título, né? O Magnus Carlsen contra o Biliavski. Magnus Carlsen é bem novo, na época, 18 anos atrás, a partir de 2006, o Ikenzi. Bora lá? Magnus Carlsen está de brancas, Biliavski de negras. Jogou E4, E5, cavalo F3, cavalo C6. Você viu como é que é? Nós somos os maiores jogadores do mundo. As partidas que nós estamos vendo são dos maiores jogadores do mundo. E essas partidas eles estão jogando a Ruy Lopes. Bispo B5, A6, Bispo A4, cavalo F6, D3, B5, B3, Bispo B7. Se há uma linha de abertura improvável de prosperar contra D2 e D3, é Archangelsk, que é as negras estão jogando. As negras desenvolvem seu bispo uma diagonal que já está bloqueada pelo ponto forte das negras em E4. Aqui, esse bispo já nasceu bloqueado, né? Tá, se avançar aqui, ele pode bloquear aqui, ele vai demorar para desenvolver um pouco. No entanto, para ser justo com Biliavski, devo mencionar que alterei a ordem de movimentação para me permitir D3. O jogo realmente começou com Roque, B5, B3 e Bispo B7. Ele inverteu para uma sequência mais lógica para as negras. Só então Carlsen fechou o Bispo Preto com D3. As pretas podem, portanto, afirmar que o sexto movimento, Bispo B7, dissuadiu a branca de uma postura mais agressiva no centro com um rápido D2 e D4. Por esse motivo, se você sair de D3 com Roque sem temer cavalo por E4, é muito mais provável que você encontre o Archangelsk. Roque. Pergunta: não é possível jogar branco cavalo G5 para tirar proveito da ordem de movimentação das pretas? Ele pode sim, pois está querendo atacar o ponto fraco das negras, que é o F7. O bispo aqui. Ele certamente pode tentar, né? Mas aqui pode vir D5, E por D5, cavalo D4. E das negras muito contra-jogo, né? Mas jogou o quê? Jogou B5, bispo C5. Depois de bispo E7, as brancas podem executar todos os movimentos normais, A2, A4, uma expansão gradual do centro e uma manobra do cavalo para o G3. É uma manobra famosa, né? Que vem aqui, o cavalo vem aqui, a torre vem aqui, o cavalo vem aqui e o cavalo vai em G3. Jogou A4, podia ter jogado uma variante, A4 Roque, torre 1, D6, C3, H6, cavalo de BD2, torre 8, cavalo de F1, fez o que eu estava falando, bispo F8, cavalo G3, dama D7, ficou uma posição bem confortável para as negras. Cavalo e D4. Mas o que eles jogaram foi isso daqui, jogou cavalo C3. Eu não entendo o propósito dessa mudança. Eu pensei que as brancas jogou C2 e C3.
que eu achava mais interessante para desafiar esse centro aí, né? E desenvolver o cavalo para cavalo de BD2, né? Eu sempre gosto, eu gosto de jogar, e eu iria jogar o cavalo aqui em B2, para ficar protegendo esse cavalo, e ia tentar desenvolver o bispo em fianqueto aqui. Mas vamos lá. Eu pensei que as brancas jogar D2, D3 e desenvolver o cavalo BD2, nessa configuração de aberturas. Resposta: não se preocupe, Calça está vivo para as virtudes do centro contínuo, que nós já estudamos o centro contínuo. Mas antes de tudo, ele quer levar seu cavalo para G3. Essa manobra é particularmente atraente, pois as pretas enfraqueceram a casa F5. Essa casa é amarela. Partirei. Ao colocar a hora que ele colocou o bispo em B7, ele enfraqueceu ali, né? Mas antes de tudo, a maneira usual é realizá-lo com cavalo de B, D2, torre 1, F1 e G3. Foi essa manobra, certo? Manobra, o cavalo vai vir para cá, o cavalo vai vir para cá, a torre vai vir para cá, vai vir para cá e vai se instalar aqui. E fica bem interessante a posição. Ele salva a jogada obtendo torre 1, né? Mas jogou o que? Jogou D6. Espero que você esteja familiarizado com a ameaça posicional das negras. Como as brancas devem responder isso? Lidar com isso. Uma alternativa importante para as pretas é fazer roque, né? Vai jogar A4, cavalo A5, que leva uma longa variação forçada, né? A por B5, as brancas ganham material para compensar a troca do seu importante bispo. Cavalo por B3, C por B3, A por B5, torre por A8, bispo por A8, cavalo por E5, D5. As pretas jogam muito pelo peão, portanto o branco simplifica a posição. Bispo G5, D por E4, D por E4, dama por D1, torre por D1. Vai ser uma luta do par de bispo contra o par de cavalo, né? Se as pretas pegam o jogo, pegam duas vezes E4, ele cai no garfo, cavalo D7. Agora tem a opção de jogar finais com branco. Cenário 1. Um bispo de cor oposta finaliza um peão. D3, B por C3. As brancas não devem ter tempo para consolidar seu material extra. Cavalo por C5. Cavalo por E4. Cavalo por E4. Bispo por E4. B por C3. Bispo C2. Torre D7, vai lá embaixo. Bispo por B3, torre por C7, bispo E6. As brancas têm um peão a mais, mas os bispos de cores opostas dão chances muito boas de empate, né? É o que todo mundo diz, pelo menos, né? O cenário 2, uma torre e dois peões. Bispo por F6, não deixando cair o peão de E4. Bispo por C3, depois aqui G por F6, podia ser, né? Cavalo A4. Parece bom para o branco, né? B por C3, G por F6, cavalo D7, bispo D6. Não. Isso daqui é a torre D8, porque se a torre vai D8, cai o peãozinho, cheque. E a branca vai pentelhar.
Mas podia jogar cavalo por F8, torre rei por F8 e eu jogar 2 bispos contra uma torre e 2 peões a mais. Né? F3. Essa posição foi defendida com muito sucesso com o preto por Kramnik contra Kasparov em sua partida do Campeonato Mundial de 2000. Certamente as brancas jogam para ganhar, embora não seja fácil. Ainda assim, as brancas marcaram 2 vitórias e 3 empates nos jogos do meu banco de dados nessa posição. Como regra, o melhor jogador empata como preto e vence como branco. Aqui está o exemplo de estratégia geral de vitória das brancas. O grande mestre Van der Doyle tenta forçar através de um peão passado na área da dama, sem permitir que as negras desmontem as coisas na área do rei. Portanto, para esse propósito, a torre branca defende G2, enquanto o rei branco lidera o tabuleiro para C6. Stefanova já estava perdendo quando permitiu torre D6. Bispo C6, rei F2, H5, H4, rei G7, C4, rei G6, torre A1, bispo D7, torre A6, bispo C8, torre A8, bispo E6, torre A5, bispo B4, torre A8, bispo D6, rei E3, F5, rei por F5, bispo por F5, rei D4, rei F6, chegando o reizinho também, torre F8, bispo G6, virou um peãozão o bispo, né? Torre D5, rei G7, atrás da torre, torre E8, bispo G3, rei C6, bispo D3, torre D8, bispo F1, torre D1, atacando o bispo, bispo E2, rei D5, o pai de bispo é muito chato, gente. Rei H6, C5, bispo F1, torre D2, rei G6, B4, rei F5, torre B2, bispo E5, torre F2, bispo C4, torre C2, bispo B3, torre E2, bispo G3, B5, bispo C4, bispo D2, bispo F1, B6, C por B6, C por B6, bispo H4, B7, bispo G3, torre D6, uma jogada muito interessante, porque bloqueou a diagonal do bispo para quê? O rei está protegendo a torre para conseguir promover o peãozinho do B7. Bispo por G2, virou bispo 8, bispo F3, rei C5, bispo D6, cheque, rei D6. E abandonou, né? Não tem mal o que jogar aqui, né? Se fosse assim, mas não foi bem assim. Aqui, pergunta, qual final de jogo das brancas deve escolher? Eu também, eu preferia jogar com as brancas. Jogar o segundo, desculpa. Com a torre e 2 peões contra 2 bispos. As chances de ganhar são muito melhores nesse cenário, embora haja algum risco. Mas o cenário um peão com poucas chances de ganhar, mas quase sem chances de perder, também é um pouco atraente.
Cada um escolhe o seu, né? Mas vamos lá voltar a partida. Jogou A4. Parando as negas de engolir o premiado bispo com o cavalo A5. Depois cavalo por B3. Agora jogou o quê? Jogou cavalo A5. Bispo A2. Arrumou um lugar, um bequinho pro bispo. B4. Atacou. O cavalinho, a necessidade de segurar o peão B é um verdadeiro incômodo para as negras. Quando ele joga bispo B7. Como ele não pode defender o peão com torre B8, aqui para manter intacto a ala da dama, Beliavski se sente impedido de avançar o peão para B4, empurrando o cavalo branco para onde ele quer ir. Cavalo E2, bispo C8. Aqui o bispo volta para C8 para contrariar o plano de cavalo G3. E cavalo F5. É que o cavalo ia vir pra cá e depois pra cá. Seria interessante, né? Porque se avança aqui, enfraquece muitos peões atrás e o bispo negro tá aqui fora, né? Contudo, o mais seguro é a Roque. Aí jogou C3. Por fim, Clausen vai criar o centro restrito, embora seja com rápida expansão e não com segurança. B por C3, B por C3. Bispo B6. O bispo recua, caso contrário, D4. O forçará quando conceder o centro com E por D4 para evitar perder um peão. Cavalo G3, bispo E6, D4. Bispo por A2, torre para A2. Aqui uma jogada bem perigosa. Bispo por B5. O Clausen não quer só ganhar um Reles peão. Ele quer a morte. Depois D4. As bancas vão ao ataque lá. Como as bancas devem responder H6? Depois de bispo H4, G5. Agora vai para tudo. Cavalo por G5, H por G5, bispo por G5. Se for ver, ó, deixa o preto desamparado com o fortalecimento da cravada em F6. A cravada ficou mais forte. E detalhe, não tem peça para tirar a cravada. Vale a pena conhecer esse tipo de sacrifício, pois a possibilidade pode surgir facilmente no Archangelsk. Vai bora lá. O menino Calce continua. Cavalo H5. Calce está disposto a sacrificar 2 peões para concluir o ataque ao rei. Tais decisões só devem ser tomadas quando o jogador está completamente certo do resultado. Nenhum jogo, pois uma falha em acertar um golpe decisivo significa derrota. É claro que o super grande mestre norueguês estava pronto para resolver todas as variações, mesmo com 15 anos de idade. Depois C3. Cavalo H4. Rei H8. Cavalo F5. Aqui as defesas do rei negro são desmembradas, né? Porque se cavalo por G7, bispo por F6. Independente se as pretas jogaram ou não. Cavalo F1, torre G8. E aqui, depois desse lance aqui, as negras abandonaram. E abandonaram porque a casa está caindo mesmo.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. Estudamos mais uma partida do jogando a Rui Lopes, nosso grande ex-campeão mundial, Magnus Carlsen. Ele abandonou, né? Mas é um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. É o melhor, né? É ele, né? Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço para todos. Até mais.